Paz do Senhor, amado povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, comigo vai muito bem, graças ao meu bom e eterno Deus. Vamos estar meditando hoje em mais uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Vamos estar meditando hoje, deixa eu ver aqui em Mateus 7, versículo de número 21. Abram aí a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma, porque é muito útil, né? É a boca de Deus na terra falando conosco, tá bom? Aqui tem resposta para qualquer pergunta sua. Basta você ler este livro sagrado e você vai encontrar toda a resposta para toda a sua pergunta. Que diz assim a palavra santa do Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa é a palavra que eu quero estudar com vocês aqui hoje, para nosso entendimento, para nossa aplicação, para que nós possamos entender algumas pontuações que o Senhor Deus deixou pontuado na palavra dele, nos ensinando o que nos impedirá de entrar nos céus. Há muitos que se dizem servos de Deus, né, e que acham que sua salvação está garantida. Só que seus atos são repugnantes diante dos olhos do Senhor. E nós precisamos pregar sobre esse texto, sobre esse tema, porque muitos estão aí enganando a si mesmos, porque a Deus ninguém engana. E que nós possamos deixar essa palavra penetrar no nosso coração, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela liberta. Então é para sua meditação e libertação. Aleluia, glória a Deus. Então nesse versículo já lemos aí que só vai entrar no céu, irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Tudo o que Deus quer para nós é bom. Agora, o que nós mesmos queremos para nós não é bom. São coisas ruins e detestáveis aos olhos do Senhor e que nos impedirá de entrar no reino dos céus. Então, precisamos ficar atentos aos pecados abomináveis que o Senhor cita assim na sua palavra, que nos impedirá de chegar a conhecer as moradas celestiais um dia, quando partirmos dessa terra. Quem não obedece o que está escrito nessa palavra, irmãos, infelizmente vai perecer. E é por isso que precisamos pregar sobre esse assunto, para que as pessoas tenham conhecimento da palavra, da verdade contida nela, para que não venha daquele grande dia dizer eu não sabia, mas todos saberão e vão ter direito de escolha. Vai escolher o bem ou o mal. Vai escolher viver para Jesus, viver para Deus ou viver para si mesmo, para suas próprias vontades e desejos da carne. O que nós ouvimos nesse mundo é que todos que morrem vão para o céu. Mas será que na palavra fala isso, irmãos? Lemos aqui que não. Fala que somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Então não vai todo mundo para o céu. Os que praticam a maldade, a iniquidade e que se deixa deleitar nos desejos da carne não vai para o céu. É preciso analisar esses textos que a Bíblia deixou para que não venhamos ser enganados por nossos próprios pensamentos e achismos. Porque eu não trabalho com achismo, eu trabalho com a verdade que está escrita na palavra de Deus. Eu vim aqui trazer essa mensagem não porque eu acho, não porque eu penso, porque o Senhor quer que seja pregada essa mensagem para que vidas sejam alcançadas, libertas e transformadas para morar no céu. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que me assistem. Será que seria justo, irmãos, todas as pessoas que cometem tais pecados, como matar, roubar, né, fazer vários tipos de coisas que eu nem posso citar aqui, né, molestar, praticar todo tipo de imoralidade sexual, será que essas pessoas que fazem tudo de ruim neste mundo, tudo de perverso, de maligno, será que essas pessoas são dignas de entrar no reino de Deus? Aí nós que nos esforçamos, renunciando nosso eu, nossos pecados, né, nossos desejos da carne, fazemos a vontade do Senhor, oramos, buscamos ler a palavra dele para conhecer mais sobre ele, fazemos a obra do Senhor na terra, nós vamos morar no mesmo lugar que pessoas que fizeram tudo de ruim, tudo de errado, não se arrependeu dos seus pecados, não confessou o Senhor Jesus como Salvador de sua vida e de sua alma, aí vamos morar no mesmo lugar eternamente que essas pessoas? Seria justo isso? Responda você mesmo, responda aqui nesse comentário. Não seria justo. Deus é Deus de justiça, irmãos. Ele é amor. As pessoas citam por aí com a boca cheia. Deus é amor, mas ele também é justiça. A justiça dele não tarda e também não falha. Ela vai chegar no momento certo para cada um de nós, mediante nossas ações. Então que nós não venhamos nos fazer de desentendidos, de cegos, porque não vai entrar de qualquer maneira no reino de Deus. Lá é para aqueles que renunciarem à sua própria vontade, seus desejos. Então que nós não venhamos repetir isso, que todo mundo que desce à sepultura vai estar indo para o céu, porque não vai. Tem que cumprir o que a palavra nos diz, tem que obedecer. Assim
conquistará a sua vida eterna. Deus, ele é santo, diz a sua palavra. E na onde há santidade, o pecado não pode entrar. Coisas impuras não podem adentrar neste lugar santo. É preciso haver uma limpeza aqui na terra, uma purificação, uma santificação. Assim estaremos aptos a entrar no reino de Deus. Mas do jeito que estivermos, cheios de pecados, cheios de maldades, cheios de ações contrárias à vontade de Deus, nós não entraremos lá. Então precisamos nos santificar mais e mais, todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra, cheia de maldade e de pecados detestáveis aos olhos do Senhor. E para isso consiste a gente fazer a renúncia que o Senhor nos pede, irmãos. Renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu falo muito sobre isso, porque a minha pregação, ela não é uma pregação de enxergo de ninguém, não. A minha pregação, irmãos, ela sempre foi voltada ao arrependimento, a verdade que liberta. Porque, irmãos, não adianta ficar pregando mensagem para massagear o ego de ninguém, porque isso não vai levar ninguém a ser salvo. Agora, pregar a verdade escrita na palavra de Deus vai sim fazer a pessoa meditar e buscar se reconciliar com o Criador. Então é claro que é preciso renunciar. Você sabe o significado de renunciar? Pesquise depois aí no Google. Renunciar é negar a si mesmo, para viver a vontade de Jesus, para fazer o que Jesus fez, imitar os passos de Jesus, deixar tudo que não agrada a Deus para trás e levar uma vida de santidade na presença do Senhor, não praticando as coisas que ele detesta, mas renunciando elas. Então, negar o seu eu, renunciar aos seus desejos, desejos da sua carne, seus prazeres pessoais, a corrupção e muito mais. Engloba uma série de coisas. Então, renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso será imputado como justiça no reino de Deus. E ele vai olhar para nós e vai ver que estamos nos esforçando para ganhar a nossa vida eterna, morar junto com ele. Então, irmãos, abrir mão de algo, né, que nós gostamos de fazer ou queremos fazer por amor a Deus, eu digo que também é uma demonstração de amor a Deus. Quem ama a Deus renuncia, luta contra aquilo que afasta-nos de Deus. Mas quem cede, quem vive nessa vida de pecados, sabendo que vai ser condenado, não ama a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente tem que amar, como diz a sua palavra, acima de todas as coisas. Renunciando por amor a Deus, além de demonstrar o seu amor por ele, você vai estar adquirindo paz, vai estar tendo crescimento espiritual e herdando a vida eterna. Só coisa boa para acontecer na sua vida, no momento que você decidir renunciar por amor ao teu Criador. Então, irmãos, isso é colocar Deus acima de todas as coisas. É isso que ele quer de nós. Por isso que ele fala, amai ao teu Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Então, muitos não estão amando a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, porque deixou Deus por coisas e por pessoas. E o Senhor não se agrada dessa atitude. Será imputada como injustiça e será visto como um ímpio injusto que não herdará o reino de Deus. Eu quero que vocês também abram as suas Bíblias em Mateus 19, versículo 18, que vamos estar lendo. Certa vez, irmãos, um jovem, chegou até Jesus. Jesus estava pregando, como sempre, no meio da multidão. E esse jovem se aproximou e perguntou ao Senhor Jesus o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E aí o Senhor falou que tinha que cumprir todos os mandamentos, E ele falou quais. Aí diz aqui no versículo que nós vamos ler agora, que é o 18, que eu falei para vocês abrirem. Diz assim, aí Jesus falou assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, o Senhor disse isso no versículo 18. Olha quantas coisas você precisa não praticar. Aí no 19 diz o seguinte, ainda mais coisas. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajudar o próximo, acolher o próximo, aconselhar o próximo. O que pudermos fazer, irmãos, pelos nossos entes queridos, parentes, vizinhos, amigos, conhecidos, vamos estar fazendo para o próprio Deus, porque a sua palavra foi deixada para nos explicar que o que nós fazemos pelo próximo, estamos fazendo por Deus, por Jesus. Então precisamos amar o próximo, precisamos honrar o pai e a mãe. Muitos filhos desonram pai e mãe, desobedecem, respondem, pratica tudo quanto é tipo de coisas erradas, e empurra pai, empurra mãe, bate nos pais, ameaça, e muitos chegam até a tirar a vida dos seus pais. Olha como esse mundo está perdido e atolado em pecados.
e ainda querem herdar a vida eterna de qualquer maneira, mas não vai. Muitos têm dito que serve a Deus, está até na casa do Senhor todos os dias, mas mata o seu próximo com palavras. Matar, quando fala aqui, não matarás, não cometerás adultério e tal, matar não significa somente, né, tirar a vida do próximo, não. Muitas pessoas têm matado o seu próximo com palavras. A falta de sabedoria tem sido grande no meio evangélico. Muitas das vezes dentro das igrejas, as pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor por causa de uma palavra maldita, né? Uma palavra mal administrada pela boca de quem falou, afastando assim as pessoas de Deus. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala para o seu próximo, para que eles não venham se afastar do Senhor por causa das suas palavras que têm matado o desejo dele de servir a Cristo. Então, muitos têm ferido pessoas, né, com palavras, têm machucado pessoas com palavras e verbalmente têm matado pessoas dentro da igreja ou até mesmo fora dela. Então, que nós venhamos andar vigilantes quanto a isso. Muitos relacionamentos, irmãos, têm sido destruídos, inclusive por causa desse tipo de coisa. Porque maridos têm matado suas esposas com palavras que têm afligido tanto ela a ponto de levá-la à depressão, à opressão, à ansiedade e até mesmo acarretando tantos sentimentos negativos que a pessoa chega até mesmo a pensar em... Então, temos que ter cuidado, porque muitos têm se deixado levar por causa de palavras a ponto de não querer mais existir. Então, precisamos tomar muito cuidado. Aí aqui fala também, né? Não matarás, não cometerás adultério. Muitos casamentos têm sido destruídos por traições, tanto do homem quanto da mulher, irmãos. E as pessoas não têm mais conseguido sentar, conversar o que está acontecendo com o seu cônjuge e resolver os seus problemas. Vão cada um para um lado, cada um vive de um jeito, cada um trai, e aí fica por isso mesmo que os casamentos são destruídos. Isso não é coisa que agrada a Deus. Então, precisamos lutar para resolver as nossas coisas, nossas divergências no meio do casamento, com a ajuda de Deus, com oração, com jejum, com a leitura da palavra que nos traz conhecimento. E falando em roubar, que aqui falou não furtarás, que é o mesmo que não roubar, muitos têm roubado não somente bens materiais, né? Não somente dinheiro e coisas, têm roubado a paz do seu próximo. Cuidado, porque você muitas das vezes com suas atitudes rouba a paz interior das pessoas ao seu redor, da sua família, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Não roube a paz dos que você ama, porque isso vai ser imputado como injustiça também aos olhos de Deus. Então que nós não venhamos cometer esse tipo de roubo também, porque não é só do roubo material que aqui está falando, não. Muitas pessoas têm roubado a paz dos seus parentes, da sua família, com as suas atitudes erradas, com seus tipos de coisas que tem praticado e que não tem agradado seus familiares. Então não roube a paz de quem está ao seu redor, causando brigas, contenda, disseminando ódio, falando mal uns dos outros. Irmãos, que nós possamos andar em retidão com o Senhor. A palavra nos explica tudo isso, precisamos somente ler e entender. É calúnia, é difamação, sabe? É tanto tipo de coisa, disseminando mentiras por aí e assim atraindo mal para dentro de suas próprias casas, irmãos, que nós possamos pensar nisso e renunciar esse tipo de atitudes que não agradam ao Senhor e que nos afasta de Deus a cada dia mais. Muitas pessoas têm disseminado falsos testemunhos, falsas mentiras a respeito de pessoas. Hoje em dia nós podemos acompanhar, né? Aí na internet tá cheio de canal de fofoca e o Senhor abomina isso. Os fofoqueiros não vão entrar no reino de Deus. É a palavra que diz, não sou eu. Então, em Coríntios 6, versículo 9 e 10, vamos ler para a gente ver o que está falando. Diz assim a palavra de Deus, vamos ler o 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aqui eu li o versículo 9 e 10. E aí a palavra nos diz no versículo 11, assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ou seja, essas coisas que eu li aqui, que impede você de entrar no reino de Deus, né, muitos de nós viveu isso, passou por isso, mas foi santificado, foi transformado e foi achado como justo, como diz aqui, foram justificados pelo nome de Jesus Cristo, porque abandonaram esses pecados e agora vive para o Senhor, renunciando o seu desejo, sua carne. É isso que o Senhor espera de mim e de você, que venhamos renunciar a esses pecados aqui que eu li, para que Ele venha achar a gente como justo e dali para frente não seja mais lembrado dos seus pecados. Então, quando a gente aceita Jesus e para de praticar esses pecados citados aqui,
somos vistos como justos, irmãos, e vamos ser perdoados, vamos morar no céu, mas somente se renunciar, diz essa palavra maravilhosa. E eu quero agora ler mais um versículo último aqui em Apocalipse, que é o versículo de número 8 do capítulo 21. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus precisa ser pregada, né? A verdade precisa ser dita. Tem muitas pessoas que não dizem porque tem medo. Muitas pessoas têm pregado somente mensagens boas, mensagens fáceis de engolir, mas eu gosto de pregar a verdade que liberta, a verdade que transforma. Arrependei-vos antes que seja tarde demais. E o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, diz assim, irmãos, ainda para reforçar as pessoas incrédulas que não acreditam na palavra de Deus e julgam. Então, se você julgar aqui nesse comentário, você não vai estar me julgando, você vai estar julgando a própria palavra do nosso Deus, que diz assim, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É a palavra que diz, irmãos. Não sou eu que estou dizendo. A palavra diz para você abrir os olhos e mudar enquanto você pode achar tempo para isso. Porque logo virá o Senhor Jesus com sua grande glória, tirar os que viveram para ele de verdade na terra, e o resto que ficar aqui, infelizmente, será julgado e condenado. Então que possamos despertar, porque ainda dá tempo. A palavra fala claramente, tem uma dimensão enorme de versículos citando esses pecados abomináveis que te afastam de Deus e que vai te impedir de ser salvo, sim. Não adianta ficar achando que vai, porque não vai. Não sou eu que digo, é a palavra. E quem não crê, já viu que os incrédulos não vão herdar o reino de Deus. Amém? Que essa palavra tenha servido para a tua meditação. Compartilhe esse vídeo com alguém. Deixa o joinha. Se tiver escrito aí, hypa aí, porque vai ajudar a divulgação desse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus amado e querido, Deus santo, justo e fiel, a ti toda a honra, Senhor, toda a glória, louvor e exaltação. Neste momento eu coloco nas tuas mãos esse vídeo, Senhor. Abençoa ele, Senhor, com tuas bênçãos sem medida. Que cheguem até várias pessoas necessitadas de ouvir essa palavra. Toca nos corações, muda a história de pessoas aqui, Senhor. Transforma, Senhor, elas para a glória do teu nome. Que renunciem por amor ao teu nome, que façam a tua vontade, como disse nessa palavra. Ó Senhor, alcança vidas necessitadas nessa hora, Pai, nesse vídeo. E que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que está inscrita aqui e que colocou um comentário abaixo aqui. Abençoa essas vidas e que elas venham ter mais conhecimento da tua palavra, lendo, meditando nessa palavra santa. Fica conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, e até o próximo vídeo.